Olá, este é o programa Saber Direito Responde. Sou Flávio Cardoso, advogado e professor de Direito Processual Penal. E agora nós vamos responder às dúvidas que foram levantadas por nossos alunos quando tratamos do tema provas no processo penal. Dúvidas essas que foram encaminhadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E vamos lá para a primeira pergunta, então. Professor Flávio, a determinação de produção de provas ex officio pelo juiz macula a ação penal? Pergunta formulada e enviada por Fabiana Guedes, de Goiânia, estado de Goiás. Bem, temos de definir aí em que momento da persecução penal que nós estamos falando da determinação de provas ex officio pelo juiz. Se o juiz determina a produção de provas na fase judicial, nós não vamos encontrar problema algum da história do nosso direito permitir que o magistrado tenha essa atitude na busca da verdade real. Porém, se estivermos falando de investigação criminal, aí a atuação do juiz deve ser um tanto quanto restrita. E falar-se na determinação de produção de provas nessa fase é levantar a polêmica existente hoje na doutrina. Sabemos que, de acordo com o artigo 156, o juiz pode determinar a produção de provas de ofício na fase de investigação, provas dessas antecipadas, não é? Parte da doutrina entende por inconstitucional o dispositivo, parte entende que é constitucional, trata-se apenas de uma excepcionalidade da atuação do magistrado. O que devemos afirmar, né, respondendo à sua pergunta agora de uma maneira definitiva, é que seja na fase de investigação, onde é muito restrita a atuação do magistrado, seja na fase judicial, a fase do processo, onde ela é um pouco mais ampla, o juiz nunca deve ser o protagonista do processo. Ele sempre vai determinar a produção de provas ex officio, ou seja, de ofício, sempre subsidiariamente, supletivamente. As partes que são donas do processo, vamos colocar assim, o juiz supletivamente aparece para ocupar o seu espaço aí, ok? Vamos então para a segunda pergunta. Professor Flávio Cardoso, a adoção do sistema da convicção íntima do julgador no tribunal do júri não ofende o princípio do devido processo legal? Helena Santos Ribeiro, de Cachoeira Paulista, estado de São Paulo. Bem, afirmamos aqui que vigora no júri, quanto à apreciação da prova, o princípio do livre convencimento do absoluto, ou seja, da íntima convicção, onde o julgador decide sem fundamentar, sem dizer o porquê decidiu. É isso que existe no nosso tribunal do júri. E a pergunta, ofende o devido processo legal? Não, não ofende, porque esse é o devido processo legal escolhido para o julgamento de crime doloso contra a vida, não é? Pode ver que a Constituição, ela própria, ao definir os parâmetros do júri, aqueles que a gente chama de princípios constitucionais do júri, ela fala, né, que será respeitada a plenitude de defesa, o sigilo das votações, soberania dos vereditos e a competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. Então, essa base constitucional, ela é, na verdade, o devido processo legal do júri e todo o procedimento vem aí assentado. Então, não podemos dizer que ofende, mas sim é esse o devido processo legal do júri. Tá certo? A próxima pergunta. Professor Flávio, o que acontece se uma prova ilegítima for juntada aos autos do processo? Ronaldo Teixeira, de Unai, Minas Gerais. Se uma prova ilegítima é juntada no processo, ou seja, com violação de regras de direito processual, ela tem de ser desentranhada. Ela não foi produzida de acordo com o procedimento, ela não serve para o processo. Então, desentranhada. Ok? Essa é a resposta curta e simples para essa questão. Mais uma pergunta, professor Flávio, a minha dúvida é a seguinte: o juiz que tomou contato com uma prova considerada ilícita e desentranhada dos autos
torna-se suspeito para julgar o feito? Obrigado, Marcos Sampaio, Salvador, Bahia. Bem, o juiz que toma contato com a prova ilícita não se torna suspeito de acordo com a nossa legislação. Temos de lembrar aqui e observar as hipóteses de suspeição do magistrado, e entre elas não se encontra, né, a questão dele ter tomado contato com uma prova ilícita. Como o juiz é sujeito imparcial e deve se pautar pela imparcialidade, acredita-se que mesmo que ele tenha visualizado uma prova ilícita que não faz mais parte do processo, ele não vai perder a sua parcialidade. Portanto, não há mecanismo nenhum para afastá-lo do processo, uma vez que ele tenha tomado contato com prova ilícita. Havia no projeto original que trouxe a reforma de 2008, mas foi vetado, e o que nós temos hoje é que o juiz que toma contato com a prova, uma vez que ela seja desentranhada, ele continua atuando no processo normalmente, e sendo ele que colhe a prova, obviamente ele que vai julgar, seguindo o princípio da identidade física do juiz, ok? Bem, faremos agora um breve intervalo e já retornaremos com mais questões. Voltamos com o programa Saber Direito Responde, onde estamos atendendo àquelas dúvidas que foram encaminhadas ao e-mail saberdireito@stf.jus.br. E a próxima pergunta é a seguinte: professor Flávio Cardoso, é possível haver crime de homicídio sem cadáver? Rafael Ferreira, de Guarulhos, São Paulo. Essa questão é questão clássica, não é? Pergunta que vem tendo ainda uma relevância maior por conta de acontecimentos recentes, aí, crimes que têm tomado a mídia e apresentam esse tipo de situação. Bem, quando se trata da prova da existência de uma infração, sabemos que o artigo 158 do CPP determina que seja realizado o exame de corpo de delito. É ele que prova a existência de uma infração. Nem a confissão pode suprir. Porém, se desaparecerem os vestígios, o que é que acontece? A prova testemunhal pode suprir a falta do exame, nos termos do artigo 167 do mesmo Código. Assim, é possível existir um homicídio sem cadáver? Sim, se aquele que matou outra pessoa desapareceu com o cadáver, fez sumir o cadáver, ele pode ter a materialidade desse crime demonstrada por prova testemunhal. Se nós tivermos uma prova testemunhal segura, capaz de dar a certeza ao magistrado de que um corpo estava ali sem vida, então, tranquilamente, a pessoa poderá ser processada por esse crime de homicídio. Tá certo? Passemos para a próxima. Professor Flávio, interrogatório por videoconferência ofende o direito à ampla defesa do réu? Daniela Gomes, de Curitiba, Paraná. Daniela, tem gente que entende que sim ainda, não é? Essa questão, como nós pudemos trabalhar, ela foi suscitada, inclusive, perante o Supremo, mas não chegou a ser exatamente trabalhada. Por quê? Porque o Supremo entendeu que o grande problema em relação à videoconferência era a falta de previsão legal. A falta de previsão legal é que impedia a realização do interrogatório. Vez ou outra, num julgamento incidental, é que os ministros ingressavam no estudo na análise da ampla defesa, para ver se ela estava ofendida ou não com a realização do interrogatório por videoconferência. E por algumas vezes nós pudemos ter posicionamentos aí de ministros dizendo que ofende sim, né, que ele teria o réu que ser interrogado na presença do juiz. Porém, com a edição da Lei 11.900, que trouxe a videoconferência ao processo penal, está superada a questão da legalidade. Agora é lei, agora está no Código. Resta a questão da ampla defesa. Alguns autores ainda insistem
que não é possível se fazer o interrogatório à distância, interrogatório por videoconferência. Isso ofende a ampla defesa, de modo que o réu tem o direito de estar em contato ali com o magistrado no mesmo ambiente. É isso que tem sustentado a porção minoritária da doutrina. A parcela majoritária entende que, se observada, esse é o detalhe, se observada a excepcionalidade dessa medida, então ela pode conviver sim com a ampla defesa. É preciso ser maleável, nenhum princípio é absoluto, nem mesmo a ampla defesa é absoluta. Então, é possível se excepcionar quando diz respeito o fato a algo de maior gravidade. Ok? A próxima pergunta diz o seguinte: olá, professor Flávio, o réu pode recusar-se a fornecer sua qualificação no ato do interrogatório? Igor Soares, de Teresina, Piauí, foi quem nos enviou essa questão. Bem, essa questão, ela também oferece posições divergentes na doutrina, tivemos a oportunidade de tratar disso também. O interrogatório, ele se inicia com a qualificação do acusado, o magistrado vai então fazer perguntas a respeito da sua pessoa, e essa parte compõe o que a doutrina chama de interrogatório de qualificação, e depois passa-se para o interrogatório de mérito, onde vai se perguntar a respeito dos fatos em si. A maior parte da doutrina hoje entende que o interrogado, o interrogando ou o acusado, como preferirem chamar, ele não pode se negar a fornecer sua qualificação. Ele tem de fornecer sua qualificação, isso daí não implica ampla defesa, autodefesa, não ofende nada, nem muito menos o princípio da não autoincriminação. Na verdade, são só dados para identificar a pessoa, individualizar. Quanto ao mérito, aí ele pode falar o que quiser, omitir, se calar e etc. É esse o posicionamento que encontramos hoje, então, em relação a esse delicado ponto, que é o fornecimento da qualificação pelo acusado no ato do interrogatório. Tá certo? Bem, vamos fazer mais uma pequena pausa e já já voltamos para concluir o nosso programa. Até já! Voltamos então para o último bloco do programa Saber Direito Responde. Estamos aqui então atendendo as dúvidas, respondendo às questões colocadas e enviadas por e-mail saberdireito@stf.jus.br. E vamos ver qual é a próxima questão que nos foi apresentada então. Diz o seguinte: professor Flávio, pode o presidente da República recusar-se a prestar depoimento como testemunha? Mateus Dutra, de Barreiras, estado da Bahia. Bem, penso que essa dúvida foi colocada e foi suscitada por conta de algo que dissemos que faz referência à possibilidade de determinadas autoridades responderem e receberem, inclusive, receberem e responderem as perguntas na condição de testemunha por escrito. Sabemos que uma das características da prova testemunhal é a oralidade. O testemunho é prestado oralmente, recebe-se a pergunta oralmente e responde-se oralmente. Excepcionalmente, algumas autoridades têm a prerrogativa de receber por escrito as questões e devolver a resposta por escrito também. As autoridades, podemos dizer, máximas da nação, podemos enumerar: presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do STF. Essas autoridades, em razão da relevância do seu cargo, podem então responder essas questões por escrito. Mas o fato de poderem ter essa prerrogativa, como de fato tem
não autoriza a recusa em depor. Quem é que pode recusar prestar o seu depoimento? Somente duas categorias de pessoas: parentes do acusado, cônjuge, incluído companheiro, ascendentes, descendentes, afins em linha reta, né, do réu. Eles podem se recusar a depor em razão do parentesco, e aqueles que têm o dever de sigilo em razão de profissão, ministério, função, ofício, não é? Essas pessoas, então, se quiserem, os dispensados, se quiserem, prestam depoimento. Os outros, né, estão até mesmo proibidos, aqueles que guardam sigilo. Podem vir a prestar o seu depoimento, eventualmente, tanto um quanto o outro, mas, em princípio, estão dispensados e proibidos de depor. O presidente da República, ele não pode, portanto, se recusar a prestar depoimento, de modo que ele é uma testemunha como qualquer outra. Eventualmente, claro, se ele se encaixar nessas categorias, se for a respeito de um parente seu, aí muda. Mas aí não é porque ele é presidente, e sim em razão do parentesco, tá certo? Por conta do seu cargo, da sua função, presidente da República, não há qualquer previsão para uma eventual recusa em depor. Tem de prestar o depoimento. O que pode fazer é receber por escrito e prestar também as respostas por escrito, ok? Essa é a resposta à sua questão. A próxima, professor Flávio, qual a consequência para o processo se a vítima mentir em suas declarações? Maria Silva Coelho, de São José dos Campos, São Paulo. Bem, sabemos que a vítima não presta o compromisso de dizer a verdade, diferentemente da testemunha, que presta esse compromisso sob pena de ser processado por falso testemunho. Então, uma consequência a gente já tem. Se a vítima, né, mentir em suas declarações, ela não será processada por falso. Essa é uma consequência. Agora, a pergunta é mais específica. Qual a consequência para o processo se a vítima mentir em suas declarações? Bem, nós podemos enfrentar uma situação complicada, porque dependendo do teor das declarações da vítima, nós podemos ter um desfecho. E se forem mentirosas essas declarações, nós podemos ter um desfecho gravoso. Imagine que a vítima mente descaradamente e o acusado venha a ser condenado com base nessas declarações. O que vai acontecer é que depois, descoberta essa mentira, vai ter de se rescindir essa condenação e restituir a inocência do condenado, né? Se ele não for condenado, vai ser menos desastrosa a situação. Mas, de qualquer maneira, o falso testemunho não vai haver. Pode haver um grande prejuízo para o acusado, um grande problema para o processo, que não vai enfrentar a verdade dos fatos e vai ter essa verdade maquiada. Ok? Vamos então para a última questão. Professor Flávio, o réu pode negar-se a ser acareado? Theo Vasconcelos, do Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Negar-se a ser acareado. Boa questão. Sabemos que o réu não pode, ele tem o direito de não se autoincriminar, não é verdade? E daí nós falamos a questão que reside na atitude passiva ou ativa do acusado, o que se cobra, não é? Quando falamos em acareação, falamos numa atitude ativa mesmo, não é? Uma colaboração ativa do acusado. Ele teria que prestar o seu depoimento para ser confrontado com o outro. Pode ele se negar a prestar esse depoimento e não permitir, assim, uma acareação? Pode. Ele tem o direito ao silêncio. Tendo o direito ao silêncio no seu interrogatório, nas suas declarações, em qualquer momento que ele tenha de ser ouvido, ele também vai ter em relação à acareação. Então, ele pode ser chamado para uma acareação, ele pode até comparecer a essa acareação, mas não se pode obrigar que o réu venha a falar alguma coisa nesse ato. Obrigá-lo a falar seria obrigar a fornecer uma colaboração ativa, coisa que não se pode exigir por conta do princípio da não autoincriminação.
ele tem o direito ao silêncio. Isso vale para o interrogatório, vale para a acareação, que nada mais é do que um novo interrogatório dele, só que confrontado com o outro, em pontos que são divergentes, tá certo? Então, sempre investigado, preso, acusado, condenado, sempre que tiver de ser ouvido, em qualquer circunstância, vale o direito ao silêncio, vale a regra da não autoincriminação, ok? Assim, demos conta das dúvidas que nos foram enviadas, pudemos respondê-las. Agradeço a atenção, a participação de vocês, agradeço a audiência e me despeço com um grande abraço. Até mais!